Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro módulo da apostila 3, tá? Em que nós vamos continuar falando sobre análise sintática e vamos abordar regras sobre a concordância verbal, certo? Bem, vocês ainda não estão com apostilas em mãos, porém, nós já começamos a falar, certo, sobre os assuntos da apostila 3, e aqui eu vou deixar aqui gravado a resolução de algumas dúvidas que vocês trouxeram para as aulas, tá? Não vamos adentrar de forma muito específica, porque vocês ainda não têm apostila, porém, nós vamos falar sobre questões que vão auxiliar vocês a entender a questão da concordância, tá? Especificamente verbal, agora que nós estamos tratando no terceiro bimestre, e em torno de toda essa questão de análise sintática, análise morfológica, análise morfossintática, tá bom? Então, vamos lá. Bem, a concordância verbal, que nós começamos a falar neste bimestre sobre concordância verbal, na real, nós já estamos falando sobre concordância há um tempinho, certo? Que nós terminamos a apostila 2 falando sobre concordância nominal, tá? Então, vamos entender o que é essa questão de concordância para quem ainda não pegou essa parte, que é muito simples, gente. A gramática, por vezes, traz alguns nomezinhos ali difíceis de regras que a gente não consegue entender, mas é muito raro, porque a gramática ela já traz um spoiler no próprio nome da regra sobre o que vai abordar essa regra, certo? Então, a concordância a concordância tanto nominal quanto verbal é uma regra dentro da análise sintática, tá? Em que consiste em quê? Em que se concorde, né, algo entre duas palavras ou mais, certo? O que é concordar? Quando eu concordo com alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando em comum acordo, certo? Com uma pessoa, com alguma ideia de uma pessoa, certo? No nosso dia a dia. Já a concordância dentro da gramática é quando uma palavra entra em comum acordo com a outra ou com as outras, porque pode ser mais de duas palavras, tá? E fala assim, não, beleza, a gente vai concordar aqui, nós vamos agir igual, tá? Em relação à flexão de gênero e de número, tá? Então, a concordância, ela abrange a questão de flexão de gênero e de número. Aí, nós temos os dois tipos de concordância, que nós tratamos sobre concordância nominal, certo? E nós vamos começar agora, já começamos, na verdade, nossas aulas online, nós já estamos falando sobre isso, sobre a concordância verbal, tá? Que é muito fácil, né, gente? Muito simples. Se há concordância entre mais de uma palavra, entre duas ou mais palavras, a concordância de gênero e de número, nominal vai ser entre nomes, certo? Ou seja, eu vou ter que nós aprendemos já, nós temos um núcleo que é um substantivo e as outras palavras, as outras classes gramaticais que se ligam a esse substantivo, que também podem estar auxiliando no papel desse nome, que são quais classes gramaticais? Artigo, numeral, pronome e adjetivo, certo? Pronome na função adjetiva também. Então, elas também vão entrar nesse bolo aí da concordância. Então, nós vamos ter um sintagma nominal, que é uma unidade mínima, certo? Que tem um substantivo de núcleo, tá? E nós temos essas outras palavrinhas que precisam concordar com este núcleo, tá bom? Se ele é o núcleo, ele é o centro das atenções. Se ele é o centro das atenções, todo mundo tem que concordar com ele, tá bom? Já a concordância verbal, nós temos um verbo que precisa concordar com alguém, obviamente. Aí a gente já sabe que né, o próprio nome já traz um spoiler aí do que vai acontecer. Porém, gente, a concordância ela não é tão simples assim em relação a, ok, concordar gênero e número entre as palavras, mas existem algumas regras, certo? Se eu quero concordar duas palavras da mesma classe gramatical com a outra, de outra classe gramatical, por exemplo, dois substantivos e um adjetivo, eu
tenho regras específicas, sabe? Para colocação, se esse adjetivo vem antes, se ele vem depois. E nós estudamos isso já no segundo bimestre e agora nós já estamos vendo as regrinhas dentro da concordância verbal, né? Então, na concordância verbal, o que que eu tenho se tratando de sintaxe, gente? Eu tenho um verbo que indica o meu sujeito. Ele tá apontando ali a ação feita, sabe? A ação feita por ele e depois e antes dele ou depois também, o sujeito pode vir ou depois, nós temos, né, o sujeito. Lembrando que um verbo, ele não exprime somente uma ação. Ele exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Se é fenômeno da natureza, a gente não vai falar disso aqui porque não tem ninguém que faça o fenômeno da natureza, não tem um sujeito que faça aquilo, certo? Então, nós temos verbos que estão indicando o estado ou uma ação de um sujeito específico ali, tá? Nós vimos isso dentro da sintaxe já. Por que a sintaxe aqui, professor? A gente está falando de classe gramatical? Não, nós estamos falando tanto de classe gramatical quanto de ordem, funções das palavras que estão relacionadas umas às outras. Se eu tenho que relacionar uma palavra a outra palavra, certo? Se uma palavrinha eu tenho que analisar a qual palavra que esta palavrinha está me levando, esse verbo, que verbo que é? O verbo de amar. Nós temos o verbo amar ali numa oração, certo? Lembrando que nós também já estudamos o que é oração, frase, período. Quem fez a ação de amar? Amou quem? Ou o que essa pessoa amou? Ou qualquer outra coisa, né? Pode ser um animal que está amando alguma coisa. O que é que esse sujeito amou? Então, aqui nós temos essa separação. Esse verbo, ele vai indicar muitas coisas. Ele está ligado a outras palavras aqui, de acordo com o significado dele, certo? E com o que ele vai trazer para o contexto. É aí que nós estamos fazendo a nossa análise sintática. E sabendo a que palavrinha que ele está ligado, nós conseguimos fazer a concordância, certo? De gênero e de número, tá? Um exemplo aqui para vocês, que eu até falei na aula para vocês. Nós fomos ao supermercado, certo? Nós temos aqui quem fez a ação de ir a algum lugar, certo? Fomos nós que fomos ao supermercado. É muito comum que na fala nós falemos assim, nós foi no supermercado. Principalmente aqui em Goiás, a gente tem essa fala assim, bem marcada, né? Nós foi. Eu tô concordando o meu verbo com o meu sujeito? Não tô concordando, certo? Porque o meu sujeito, ele tá exprimindo o quê? A primeira pessoa do plural, porque foi mais de uma pessoa que foi, né? Que fez a ação de fazer alguma coisa. E nós temos um verbo no singular. Esse verbo, ele é conjugado por essa pessoa, certo? E essa pessoa, gente, nem sempre ela vem ela nem sempre vem em forma de pronome. Eu fui ao mercado. Se fosse assim, seria muito fácil, certo? Porque nós temos lá na flexão dos nossos verbos, que nós estudamos lá no primeiro bimestre ainda, nós temos lá os pronomes pessoais do caso reto, lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas nós temos dentro da nossa fala, dos nossos contextos, várias outras coisas que trazem quais são as pessoas verbais, certo? Se eu disser, eu e meu irmão fomos ao supermercado, nós temos a pessoa verbal nós, certo? Na primeira pessoa do plural, apesar de não ter um pronome lá nós. Então, nós temos que fazer essa análise e tem toda a regrinha de antes e depois do sujeito, se é um sujeito composto, se é um sujeito simples. Nós temos todas essas regrinhas que estão ali em volta, tá? Da concordância verbal. Mas o que eu quero que vocês entendam agora a concordância verbal é quando se concorda o verbo com o meu sujeito, tá? E parece muito simples, mas não, porque nós temos casos de sujeito composto, certo? Que tem dois núcleos do sujeito. No sujeito, por exemplo, se eu falo, eu e minha mãe fomos ao supermercado. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sujeito composto.
porque são duas pessoas que fizeram a ação de ir ao supermercado, a mesma ação. Então, eu tenho dois núcleos, não fui só eu ou só a minha mãe que foi ao supermercado, fomos nós duas, certo? Então, no caso do sujeito composto, nós temos aqui uma regra para o verbo que vem antes ou que vem depois, certo? Do sujeito. Nós temos regras para o sujeito simples, tá? Se ele tem uma expressão partitiva, se ele tem uma expressão aproximativa, se ele tem uma expressão coletiva, tá? Se ele tem uma porcentagem, tá? Se ele está na voz passiva, sintética ou analítica. Então, eu tenho regras para isso. Aqui neste vídeo, eu quero que vocês saibam que nós vamos trabalhar a concordância e a concordância se trata disso, concordar em gênero e em número. Porém, quando eu falo de concordância verbal, gente, não é só a concordância assim como nominal em gênero e número. Eu tenho gênero, claro, número e tenho pessoa também. Porque, por exemplo, quando eu falo eu fui ao supermercado, ou eu e minha mãe fomos ao supermercado, eu e minha mãe indica a pessoa verbal nós, certo? Então, eu preciso colocar fomos, flexionando no plural e na primeira pessoa do plural, certo? Por quê? Porque sou eu e mais alguém que indica nós. Então, na concordância verbal, nós temos mais esse quesito, tá? Professora, e tempo e modo? Se vai ficar no tempo presente, passado, futuro? Se vai ser no modo subjuntivo, imperativo ou indicativo? Isso não entra em questão de concordância, porque isso já é uma coisa contextual. Aí já vai depender do que você está contando ali, o que você está escrevendo no seu texto, tá? Se você quer trazer uma ação no passado, aí já entra no estudo de verbos tão somente. Por quê? Porque aí já depende do que você quer expressar. Não é uma questão aqui que você precisa concordar, que vai entrar nas regras de concordância entre sujeito e verbo. É algo que você vai escolher de acordo com o seu contexto, tá? Então, tempo e modo não entra em questão de concordância verbal, tá? Somente pessoa, gênero e número. Aí eu vou ter que olhar para o meu sujeito para saber como que eu vou flexionar. Bem, este é o geral do que nós vamos começar vendo na apostila 3, tá? Acompanhe as nossas aulas, porque nós estamos vendo muitas coisas por lá, dessas novas regrinhas, tá? E logo mais nós teremos cada regrinha, de que forma que nós vamos trabalhar cada regrinha, tá? Pra gente saber como que tem que proceder em cada caso, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Se tiverem alguma dúvida em relação ao que foi abordado nesse texto, anotem no caderninho e levem para nossa aula online, tá bom? Até a próxima!